Pelo projeto Ararenses no Mundo, hoje temos depoimentos de 2 ararenses, um que está em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, e um que passa a quarentena aqui no Brasil, mas mora em Londres, na Inglaterra. Roda aí! Olá, ararense, tudo bem? Eu sou a Helena. Acho que algumas pessoas me conhecem aí, tenho muita saudade dessa cidade, que é a cidade do meu coração. Então eu vou falar um pouquinho para vocês como que vem acontecendo todo esse processo da pandemia. Orlando é a cidade do maior e mais famoso parque do mundo, que é a Disney. Ele tá fechado e a gente não tem data para quando isso vai voltar a abrir. A Universal tem uma perspectiva de data. Pra gente é um pouco complicado porque Orlando, uma grande parte da economia dela é gerada por meio do turismo. Mas assim, aqui a gente não desanima, a gente tem muito incentivo, né? Então as pessoas, elas não se desesperam, elas não entram em greve, elas não fazem pancadaria, porque todos nós aqui somos muito conscientes, isso é muito cultural. O prefeito, né, colocou algumas regras em cima do funcionamento desses dias de lockdown do coronavírus, então todas as portas estão fechadas. A gente procura passar o dia a dia num bom entendimento e colaborar. A gente também tem os supermercados que estão abertos com determinadas regras. Então, por exemplo, alguns supermercados aqui, eles colocaram eles limitam a entrada, o número de pessoas que vão entrar e o número de pessoas que vão sair. Dentro dos supermercados também eu achei bem interessante essa regra de delimitar espaço. Então, quando você entra ao supermercado, você tem a delimitação no chão de 1,5 m. Eu gostei bastante dessa ideia dos supermercados. Os trabalhos que são considerados essenciais, eu não sei, mas eu presumo que seja bem parecido em Araras ou no Brasil. Mas nós que somos profissionais da saúde, nós temos a liberdade de trabalho, de ir e vir, desde que seja atendimento de emergência. Uma outra questão dentro disso é que muitos profissionais da saúde, eu, por exemplo, venho fazendo isso, nós estamos iniciando com os teleatendimentos. Então, é uma ideia aí, não sei se alguém está desenvolvendo isso. A questão de população. Então, aqui nós estamos em média com 1.200 casos dentro de 1.200.000 habitantes do nosso condado, certo? Então, a gente tem uma estabilidade e é diferente de Nova York. Né? Nova York a gente está tendo uma média de 252.000 casos, isso até hoje de manhã, né? que eu consultei para estar até passando para vocês. E com isso, então, algumas pessoas daqui estão sendo recrutadas para realizarem os atendimentos, porque Nova York, gente, tá preocupante sim, tá? Então, a gente precisa, assim, ajudar muito, né? Tá todo mundo se movendo para ajudar o próximo, né? E a gente também precisa se cuidar. Então, não arriscar, cuidar dos nossos contadores de histórias, que são os idosos, que a gente tem muita meritocracia, né? Você faz, você tem. Então, a gente está fazendo a nossa parte e as autoridades vêm nos ajudando muito, né? De uma forma geral. Uma outra questão também que eu posso falar é as praias aqui também, elas têm algumas regras. Quais são, por exemplo, nós temos horário de abertura de praia e de fechamento dessa praia em relação a abrir o comércio, né? Então, aos poucos, depois de 4 de maio, os comércios, eles retornarão, né, dentro da sua capacidade, porque muitos comércios aqui não têm mercadoria. A questão, assim, de hospital, nós estamos bem equipados. Os testes aqui, nós temos vários pontos na Flórida mesmo,
para que você voluntariamente vá, faça o teste, o resultado é super rápido. E o recado que eu poderia dar para vocês é cuidar de si, realizar os protocolos mínimos que a gente sabe, que é o uso de luva, de máscara, lavar as mãos, não ter aglomeração. Se você vai ao supermercado, vá você sozinho, não carrega a família inteira, né? Então vamos cuidar de si mesmo, mas também cuidar dos outros, e a gente consiga voltar aos poucos à normalidade. Então, eu gostaria de agradecer imensamente por essa oportunidade de estar falando um pouquinho aqui da nossa região e desejar para vocês, eu acho que para o mundo inteiro, muita luz, muita bênção, que tudo caminhe, né, para um momento assim de repensar, de pensar ao próximo, e as coisas elas vão se retornando normalmente, eu tenho certeza disso, e a gente com certeza a gente vai voltar muito melhores, tanto mentalmente quanto a nível de ser humano. Bom, então eu espero que eu tenha complementado, ajudado em alguma coisa. Muitas bênçãos a vocês, muita luz, muita saudade dessa cidade que eu amo, que eu tenho muita saudade. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Tony Roveroni, sou natural da cidade de Araras, moro em Londres hoje, tenho os meus trabalhos como personal trainer, com dança, com futebol, são as coisas que eu faço lá. Hoje moro em Londres, porém há uma semana e um dia eu estou em Araras. Justamente por causa da pandemia, por causa de todo esse problema mundial que está acontecendo, por isso que eu estou aqui hoje. Decidi voltar. Minha mãe acabou sabendo da proporção que está se tomando esse problema, então ela resolveu me pedir para voltar, para que eu pudesse passar esse tempo, esse momento difícil ao lado da família. E nós sabemos que a Inglaterra é um país muito menor que o Brasil, e a Inglaterra, comparado com o problema do Brasil, ela é muito maior por ser muito menor e ter muito mais pessoas morrendo e sendo infectadas, então o problema lá é muito maior que no Brasil. Analisando essa situação, vendo a situação como estava, muitas pessoas não respeitam, algumas pessoas elas continuam visitando pessoas e continuam fazendo reuniões, isso acaba com certeza dificultando a normalização da situação, então isso tem acontecido lá também, bem como acontece aqui. Algumas pessoas respeitam mais, outras menos, mas a situação é complicada. É complicada justamente pelo que eu falei, é um país muito menor, com muito mais proporção. Uma colega que morava na mesma casa que eu, ela trabalha no hospital e infelizmente ela dizia que o número realmente é muito elevado. Isso realmente complica bastante. Como com os meus trabalhos pessoalmente, eu não estava fazendo nada justamente pela quarentena, com os meus trabalhos online, que eu acabei intensificando mais os meus trabalhos online, eu acabei decidindo por voltar. Então, pelo motivo da minha mãe me pedir para estar com a família, eu acabei decidindo voltar para ficar para cá durante a quarentena. E também pelas despesas que eu estava pagando, entre pagar as despesas e estar com a família, eu preferi vir e atender o pedido da minha mãe, estar com a família. Beleza, o que acontece em Londres é isso, a situação realmente ela é complicada sim, não tem como falar que não, é a situação mundial, acho que é um problema que você escapa da pandemia, mas você está correndo em direção ao problema econômico e isso mata também. Então, realmente é uma situação complicada, nós temos que saber lidar com essa situação e saber enxergar coisas boas, qualidades em tudo isso que está acontecendo e procurar estender a mão para ajudar. Eu acho que essa é a melhor forma da gente sair bem nessa situação, quer dizer, sair menos pior, eu diria, né? Devido a tantos problemas que nós estamos enfrentando, na verdade, em cima do muro, que de um lado a gente tem uma pandemia e do outro lado a gente tem um problema econômico, e são as duas coisas que matam. Então é isso, pessoal, gostaria de compartilhar a minha situação, algumas coisas que eu vivi em Londres lá, era isso, eu gostaria de compartilhar com vocês. A Thalita fez o pedido para que eu pudesse fazer esse vídeo aí para estar falando com vocês. Agradeço muito a Thalita por essa oportunidade aí. E é isso. Se cuidem, fiquem com Deus.